Nos últimos encontros, a gente falou de assuntos como combate ao racismo estrutural, preservação ambiental e geração de renda. A gente trouxe convidados como a Luana Genot, do Instituto Identidades do Brasil, a diretora e roteirista Stella Renner, o empresário Pedro Wickbold, a Adriana Barbosa, da Feira Preta. E todo esse pessoal discutiu com marcas como o Mercado Livre, o Google, o Pedro Wickbold, que é da Wickbold. Então, a ideia é, de fato, trazer perfis diferentes para o mesmo ambiente de discussão. O que é legal vocês saberem é que todo o material que a gente produz aqui, não só a gravação das lives, vocês podem assistir as anteriores, inclusive essa, todo esse material vai para a página do Causando Encontros, que fica no site do Catraca Livre. Então, vocês podem acessar, a gente vai deixar o link aqui no chat do Zoom. E depois de cada encontro, todo mundo que se inscreveu vai receber um paper. O que tem esse paper? Ele é basicamente um artigo bem mais aprofundado, com dados sobre a causa, e não só dados, mas a gente traz um monte de referência e um monte de outros projetos que também merecem atenção. Bom, o tema de hoje é o do combate à violência doméstica, é um tema bastante atual, mas infelizmente ele não é nada recente. Ele vem sendo cada vez mais debatido no Brasil e no mundo, especialmente nessa época de pandemia, que infelizmente a gente tem recebido dados bem alarmantes, né, sobre a agressão às mulheres nesse momento. Então, o que a gente quer é que vocês fiquem à vontade para enviar perguntas, para participar dessa discussão com a gente. Eu vou chamar aqui a Alessandra Petraglia, desculpa, Alessandra, sei que é. É trava-língua mesmo. É trava-língua. Ela é jornalista da Catraca Livre e ela vai conduzir e mediar o encontro de hoje. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Fê, por essa introdução. Para mim é um prazer estar aqui com vocês de novo, mediando mais uma edição aqui do Causando Encontro. Então, obrigada, Catraca Livre, Festival PF, por essa oportunidade. Obrigada a vocês também que estão aqui com a gente para falar sobre esse assunto que é tão relevante, né? Como a Fê colocou aqui, a gente precisa colocar isso em debate para que ele saia da invisibilidade, né? E, enfim, agradeço também as nossas grandes convidadas que estão aqui, a Gabi, que vai entrar já aqui para conversar com a gente também. Afinal, esse ambiente de lives, né? A gente tem todos esses contratempos, chuva e internet, então a ideia é que a gente faça uma grande troca aqui, um bate-papo mesmo, para a gente tentar avançar nessa pauta, tentar encontrar soluções para esse problema. Algumas informações, retomando um pouco do que a Fê já falou. Então, esse evento, ele está dividido em 3 momentos, tá? Num primeiro momento, a gente tem algumas perguntas em comum para as 3 convidadas, depois a gente tem algumas rodadas de perguntas específicas para cada uma delas, e num último momento, que é um espaço ali de considerações finais, é um espaço que a gente vai direcionar as perguntas do público para as nossas convidadas. Então, você que está aqui conectado com a gente, fique à vontade para mandar suas perguntas. A gente só pede que, para o negócio ficar mais organizado, a gente deixe o microfone fechado. Então, fiquem à vontade para colocar dúvidas, comentários, perguntas através do nosso chat. A gente vai estar acompanhando tudo por aqui e vamos direcionar, então, as perguntas no final. Vou dar uma introdução sobre esse problema para puxar um pouco essa discussão, né? Bom, por que falar sobre violência doméstica é tão importante, né? Porque a gente precisa tirar esse problema, então, da invisibilidade, que é um problema que atinge mulheres de todas as idades, de todas as raças, de todas as classes sociais. A gente enfrenta esse quadro realmente urgente em diversas situações ali da vida. Eu tenho um dado aqui que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra que mais de 260 mil mulheres registraram casos de lesão corporal dolosa no Brasil em 2018. Numa conta rápida, isso significa que a cada 2 minutos uma mulher sofre algum tipo de agressão no país. Isso a gente está falando em condições normais, porque quando a gente fala de pandemia, de confinamento, a gente vê um aumento nos números de casos de violência doméstica em vários estados. Eu tenho um dado aqui também que fala que só em São Paulo, é um dado da Polícia Militar,
Só em São Paulo, de março até aqui, o registro de atendimentos de mulheres vítimas de violência cresceu quase 45%, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. E isso sem colocar aqui que a violência doméstica ainda é um problema subnotificado, porque existem muitas barreiras até que essa mulher registre uma denúncia. Então, a gente está falando dos dados que chegaram até nós, né? Mas existe uma subnotificação enorme ainda. E aí eu provoco aqui mais um pouquinho, porque a gente está falando de pandemia, né? Está pedindo para que as pessoas, se possível, né, fiquem em casa. Mas no caso da violência doméstica, a grande maioria desse tipo de crime acontece no lar, né, no porto seguro. Então, olha a complexidade disso, né? E quando a gente fala dos agressores, em grande parte dos casos, a gente tem pessoas que são próximas da vítima, como um companheiro, ex-companheiro, ou um pai, um irmão, filho, né? E para reforçar um pouquinho mais esse panorama, essa nossa conversa, eu queria compartilhar com vocês um vídeo do Instituto Maria da Penha, que eu acho que pauta muito essa discussão também de como as empresas podem tentar se posicionar e enxergar que a violência doméstica também está próxima delas, uma vez que a gente está falando do nosso quadro de funcionários. Então, eu juro que é um vídeo curtinho, mas eu acho que vai ser bem importante a gente mostrar. Compartilhar aqui com vocês. O meu realmente eu não tinha mandado mesmo. Renatinho fazendo Renatice. Típico. Opa, peraí, Carlinha entrou aqui. Ah lá, tava faltando só ela. Bora. Bora começar. Deixa eu ver aqui. Demorando. Aí. Nossa, Carlinha, que é isso? Esse make todo é só para nossa reunião matinal? Não, é que eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma coisinha só. Tá ótimo, entendo. Vamos lá, gente. Vai ser rapidinho, eu tenho umas coisas para dividir com vocês. A Mari vai colocar uns números que ela calculou pra gente aqui, né, Mari? Tá todo mundo me ouvindo? Gente, vão ser meses muito difíceis que a gente vai ter pela frente, mas tudo bem. Nesse cenário de caos, todo mundo tá quebrando e a gente não, a gente continua estável. Então vamos manter assim. Tem um e-mail aqui, Carla, você foi copiada do teu cliente, do Alberto. Vamos falar sobre essa entrega aqui, por favor? Sim, desculpa. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho, já volto. Tá bom, vai. Oi. Ah, tá. Ele já vai descer. Já vai, obrigada. Chegou uma encomenda pra você. Você pode ir lá embaixo buscar? Pra mim? Eu não pedi nada. Podemos contar aqui? Carla, você tá copiada aí. Tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Gente. Amiga, tranca tudo. Vai na janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Chegou. Ele não levou a chave, você tá sozinha. Carla, você tá sozinha. Tá, acabou. Gente, o que tá acontecendo? Meninas, vocês estão falando de polícia. Do que vocês estão falando? Por favor, me explica, Mariana. Respira. Eu tô aqui com você. A gente tá aqui com você. Gente, acabou. Bom, e com essa deixa, eu convido aqui, né, a gerente do Instituto Avon, Mafiona Eudara. Convido também a responsável pelo canal da mulher no Magazine Luiza, Tarsila Mendonça.
E eu acho que já a gente tem aqui também a presença da promotora de justiça e fundadora do Instituto Justiça de Saia, Gabriela Mansur, para discutir com a gente. Obrigada, meninas, por estarem aqui essa noite. E eu vou começar, então, pelas nossas perguntas gerais. E assim que a Gabi entrar, a gente integra ela nessa nossa roda, tá bom? Então, meninas... Ela já está aqui, Ela está aqui. Olha, ela já entrou. Perdão. Olha eu aqui, então... Agradeço aqui a presença ilustre da promotora de justiça e fundadora do Instituto Justiça de Saia, Gabriela Mansur. Bem-vinda, Gabriela. Vamos, então, às nossas perguntas gerais, que as 3 vão responder. Eu vou direcionando as perguntas para vocês, uma de cada vez, tá bom? Vamos começar, então, pela Gabriela Mansur, já que entramos aqui. Qual que é a importância do envolvimento das empresas no combate à violência doméstica, doutora? Se a doutora está nos ouvindo? Gabi? Não. Acho que está conectando. Então, Mafone, você pode começar respondendo para a gente? Acho que agora deu, mas ela nem ouviu a pergunta, né? Às vezes acho que ela está com alguma instabilidade de internet. Vamos aguardar um pouquinho para ela chegar com mais calma, então. Então, eu vou passar a pergunta para você, Mafone. Tá bom. Para a gente começar. Então, qual a importância do envolvimento das empresas no combate à violência doméstica? Bom, Alessandra, obrigada pelo convite, obrigada, Fernanda, parabéns pelo festival, parabéns ao Catraca Livre por trazer esse tema, né, causar esse encontro. Eu acho que a gente está vivendo um momento com a pandemia muito particular. A pandemia, ela não traz nada de novo, tá? Mas ela amplifica os problemas que já existiam. A violência contra as mulheres, ela é uma pandemia silenciosa. E esse momento que a gente está, ele exige que as soluções, isso sim é novo, que as soluções para esses problemas, elas sejam endereçadas de formas diferentes. E num processo como esse, para enfrentar a violência contra as mulheres, a gente precisa que a matemática da vida funcione. 1 mais 1 precisa dar 3. E nessa lógica, não basta que eu faça bem o meu trabalho e você faça bem o seu trabalho. Juntas, a gente precisa fazer uma coisa que sozinhas a gente não conseguiria. E no enfrentamento da violência, esse é um elemento fundamental, a cooperação entre os diferentes atores. Então, se você, pela divisão que vocês fizeram, né, eu estaria aí considerada como instituto, né, porque eu faço parte do Instituto Avon, embora eu esteja vinculada à Avon, a gente tem 2 papéis muito importantes. O primeiro deles é entender que a violência contra as mulheres é da conta das empresas, elas querendo ou não. Quando eu entrei, eu sempre trabalhei na área social e eu vim para o mundo corporativo faz 5 anos. Quando eu cheguei no mundo corporativo, eu conseguia contar nos dedos de uma mão o número de empresas que conseguia e que, na verdade, que falava abertamente sobre o tema da violência. Passados esses 5 anos, o cenário mudou completamente. E o ano passado, nós lideramos uma coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas. E existia uma ideia de que, nossa, mas assim, acho que esse é um tema delicado, porque as empresas não querem falar. Só que com a lei do feminicídio, você começa a ter dentro das empresas o que sempre existiu, só que ninguém nomeava dessa forma. As funcionárias começaram a morrer. Nós tivemos uma funcionária que faleceu, que foi assassinada, a Magazine Luiza teve uma... Enfim, né? Então, é pelo amor ou pela dor. E mais do que isso, o Instituto Maria da Penha fez uma pesquisa junto com a Fundação Federal do Ceará, a Universidade Federal do Ceará, e começou a levantar os dados e encontrou as seguintes informações. 1 a cada 5 faltas no mundo do trabalho é decorrente da violência doméstica. Isso significa 15 milhões de dias perdidos, 1 bilhão de perda salarial por ano, só por absenteísmo.
querendo ou não, as empresas estão pagando uma conta. Então, essa responsabilidade, ela vem porque essas mulheres estão dentro das empresas, os homens estão dentro dessas empresas, autores de violência, e que a gente, né, fala muito pouco sobre isso, e mais do que isso, é responsabilidade das empresas também trabalhar pelo fim da violência contra as mulheres na sociedade como um todo. Então, eu vejo aí um compromisso, que é um compromisso social, porque é isso que você assina quando você abre uma empresa, né? Um compromisso social, um contrato social e um contrato com a sociedade, é construir uma sociedade que não seja baseada na violência, mas para mais do que isso, é fundamental e primordial que a empresa zele pela coisa mais importante que ela tem, que são as pessoas. Perfeito. De fato, a gente está falando de funcionários, né, que estão ali no dia a dia, então tratar disso como um todo é de extrema importância, não é um problema deslocado, né? Tarsila, você quer colocar a sua opinião a respeito disso também? Assim, obrigada pelo convite, obrigada, Fernanda, obrigada, Alessandra. Assim, a gente dentro do Magazine, a Luísa sempre diz, né, que não é fácil, é um tema difícil, é um tema pesado, não é simples, né? Mas a gente precisa furar as nuvens e trazer isso mesmo à tona, para que todos sejam engajados, né, nessa causa. E assim, quanto mais empresas a gente tiver, a coalizão que a Avon fez, ou quando foi feito o lançamento da cartilha pelo Magazine Luiza, que envolve as empresas, quanto mais a gente tiver, mais força a gente tem, entendeu? A gente traz para a gente também um pouco de responsabilidade, que assim, é do poder público? Também, mas é nossa casa, entendeu? A gente está cuidando das nossas famílias, né? Das nossas colaboradoras. No Magazine, por exemplo, nós temos 40 mil funcionários, mais de 20 mil são mulheres. Então, assim, a gente está cuidando delas. Então, esse papel da empresa no combate à violência é essencial. Se não tiver isso, gente, a gente não vai conseguir passar, assim, vencer essa violência, entendeu? A gente tem que unir forças. Acho que a gente está aqui, e eu estou há 1 ano no canal da mulher, então, assim, o que eu vejo Acho que a gente teve travou, uma estabilidade, né, com a Tarsila. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela volta aqui com a gente. Hoje eu acho que o tempo tá ruim, chovendo e tal, a internet tá instável. Mas é assim, né? A gente tem que aprender a lidar com esse novo momento que a gente está vivendo, né? Das lives. Acho que a Tarsila congelou um pouquinho. Mas é muito interessante essa questão da empresa, retomando um pouco aqui do que a Mafô Nandara falou também, da importância, né, de quando a gente fala da empresa como uma prestadora de um serviço social, ali, o compromisso que você arca com aquilo, com a sociedade, né? Acho que a Tarsila caiu, daqui a pouco ela já volta com a gente. Então, para a gente aproveitar esse papo, eu vou passar a nossa pergunta para a doutora Gabriela Mansur. Gabriela, você nos ouve? Sim, agora sim, depois de eu ter passado um sufoco aqui no... Ixi, acho que a gente também está com a conexão aqui da Gabriela, está um pouquinho cortada. Uma realidade. Eu acredito que a pandemia ela trouxe uma nova maneira de comunicação, até mais fácil. Às vezes que a gente está com um pouquinho de instabilidade, um pouco ainda na fala da Gabriela. Uma grande... Promotora, eu vou te pedir uma gentileza. Passar por esses transtornos, porque nós ficamos muito nas mãos aí de conexão, de internet, no Morumbi. Nós ficamos quase 24 horas sem luz. Eu estou sempre...
Pode falar, pode. Perfeito. A sua fala está cortando um pouquinho ainda para a gente. Eu vou te pedir uma gentileza, só para a gente melhorar um pouco o sinal da nossa internet e, né, priorizar aqui a informação, porque no fim é isso que é válido para a gente compartilhar. Vou pedir para você fechar a sua câmera. Normalmente isso melhora um pouquinho a nossa conexão. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho melhor agora. Estão me ouvindo? Perfeito, bem melhor agora. Eu peço desculpas, eu vou pedir para você se apresentar de novo aqui para a gente. Imagina, eu que peço desculpas, mas também, apesar de a gente promover uma grande articulação entre as mulheres e uma comunicação mais fácil, nós ficamos muito nas mãos aí da acessibilidade e dos sinais de internet. Então, peço desculpas aí, estou fazendo o possível para conseguir segurar. Meu nome é Gabriela Mansur, sou promotora de justiça em São Paulo, atuo há 17 anos como promotora e há 15 exclusivamente no combate à violência contra a mulher. Hoje eu atuo no grupo especial de enfrentamento à violência contra a mulher do Ministério Público de São Paulo. Também atuo na Ouvidoria das Mulheres, no Conselho Nacional do Ministério Público, além de todos os projetos sociais que eu desenvolvo por meio do Instituto Justiça de Saia. Agradeço o convite, Alessandra, Carol, quero cumprimentar também as minhas parceiras de painel, minha querida Mafuane, nos conhecemos aí de longa data, parabéns pelo seu trabalho, é sempre um prazer ouvir sua voz, que eu acho muito, além de ser uma voz potente e que sempre ensina, é uma voz gostosa de ouvir pelos laços de amizade e de admiração que nós temos. Também cumprimentar a Tarsila, do Magazine Luiza, que faz um excelente trabalho aí no combate à violência contra a mulher. Recebam todos os meus cumprimentos. Eu quero cumprimentar a Clice, que trabalha no Justiceiras, me dá um apoio em toda a minha parte aí de eventos, e também a Amanda, da assessoria de comunicação, que faz parte dos Justiceiras. Bom, eu quero dizer o seguinte, no combate à violência contra a mulher, as empresas têm um papel primordial. Havia, como a própria Mafone falou, uma dificuldade muito grande de sensibilizar essas empresas. E eu já há algum tempo, antes de se falar nessa aproximação das empresas com a questão da violência contra a mulher, eu tenho insistido no tema. Não porque eu via, num primeiro momento, a necessidade das empresas investirem. No primeiro momento, não era esse o objetivo, mas sim que as empresas abrissem as portas para as mulheres que sofressem violência e estivessem afastadas do mercado de trabalho por conta de proibição do parceiro, pela vergonha, pela violência física ou psicológica sofrida. E mais, mulheres que sofriam violência, e como vocês disseram, nós temos aí uma grande mão de obra feminina nas empresas, e por conta das faltas, da vergonha, da falta de produtividade, do isolamento da equipe, acabavam ou pedindo demissão, ou sendo mandadas embora. E a Lei Maria da Penha preserva esse vínculo trabalhista no seu artigo 9º, e poucas pessoas falam sobre isso. E mais, em uma pesquisa que eu fiz, ainda numa promotoria muito pequena, em que ainda estava começando a se falar de violência contra a mulher, eu percebia que 30% das mulheres que não denunciavam ou que voltassem atrás na denúncia estavam afastadas do mercado de trabalho. Então, eu comecei a me aproximar dessas empresas de forma muito caseira, empresas que eu conhecia, que tinham fábrica aí em Taboão da Serra, onde eu fui promotora, que tinham lojas, e eu ligando, olha, vocês querem dar um emprego para uma mulher, ela está em situação de violência, ela precisa aí de uma vaga, de uma oportunidade, e aí essas mulheres eram encaminhadas para essas empresas e elas eram admitidas. E a grande surpresa que eu tinha, Alessandra, era o seguinte, essas mulheres voltavam na promotoria, mas não é que elas voltavam para registrar um boletim de ocorrência, não é que elas voltavam ameaçadas com o olho roxo ou com qualquer outro tipo de situação emergencial, elas voltavam para me mostrar a carteira assinada. E aí eu vi que essas mulheres, elas resgatavam não só a autoestima, como também uma maior possibilidade de escolha para a sua vida, de romper o ciclo da violência com dignidade, com um salário, com uma independência financeira e com a autoestima preservada. A partir do momento que eu vim para São Paulo, onde a gente atua aí na capital, com exclusividade, uma promotoria de violência doméstica, porque em Taboão da Serra eu fazia violência contra a mulher,
júris de crimes de feminicídio, fazia também tráfico de drogas, crime organizado, infância e juventude. Então, você não consegue estabelecer, muitas vezes, contatos exclusivos com a violência doméstica, porque alguns outros casos que você atua como promotora de justiça te causam impedimento para trabalhar em outras áreas com articulações políticas e públicas. Se eu estou trabalhando num cargo que eu tenho improbidade administrativa, dificilmente vou conseguir fazer parceria com o poder público ou com o município nesse sentido. Então, há que se preservar toda as prerrogativas e proibições e impedimentos institucionais do Ministério Público para a gente possa, de fato, fazer a diferença na sociedade brasileira. Chegando em São Paulo e estabelecendo uma promotoria exclusiva de violência contra a mulher, eu comecei a desenvolver essas políticas públicas de forma institucional. Me aproximei das empresas e tentei levar esse projetinho caseiro que eu fazia em Taboão da Serra para dentro dessas empresas. E eu me recordo que as empresas não olhavam com bons olhos, mas algumas, de fato, abriram as portas. E a partir do momento que essas empresas abrem as portas para que mulheres em situação de violência sejam empregadas, os problemas surgem. Por quê? Há uma sensibilização interna. Há uma conscientização das funcionárias sobre a violência contra a mulher, há uma maior divulgação de casos, de informações, para que aquela mulher que ingressou do Ministério Público ou do Judiciário para essas empresas seja recebida, de fato, como uma mulher que está ainda numa situação de resgate de autonomia, de resgate de identidade, de resgate de autoestima. E, portanto, tem que ter aí uma sensibilização interna. E a partir do momento que você conscientiza, informa e abre as portas para uma denúncia, para uma demanda, essa demanda aparece. E aí as empresas foram, de fato, obrigadas a se engajarem, se comprometerem e buscarem mecanismos para atender essas colaboradoras, funcionárias, até servidoras, porque até no Ministério Público e no Judiciário nós estamos desenvolvendo esses canais para atender essa mulher que sofre violência. Sem falar desses casos que foram aí divulgados na imprensa, dentro de grandes empresas protagonizadas por mulheres, como a Luísa Helena Trajano, como o próprio Instituto Avon, a Avon, que nós conhecemos bem, o Instituto Avon, que sofreram na pele a perda de mulheres vítimas de feminicídio, coisas que eu sofro na pele, nós, promotoras, juízes, delegadas, policiais, sofremos na pele todos os dias quando nós recebemos 20, 30 inquéritos policiais, mulheres agredidas. Elas sentiram a dor da violência e se envolveram nessa temática de forma brilhante, sem falar que nos auxiliaram porque eles investiram tempo, dedicação, equipe, recursos materiais para campanhas, apoios aos nossos projetos e, de fato, que funciona para o combate à violência contra a mulher. As mãos dadas pelo fim da violência, não das mulheres vítimas apenas, as mãos dadas do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil. Perfeito. É uma fala, eu acho que é muito isso que você falou, doutora, que a gente é uma grande rede, né? E a colaboração entre todos é o que também faz a diferença, é o que gera conscientização, é o que dá coragem para essas mulheres, né, buscarem ajuda, falarem sobre aquele problema. E você tocou num assunto que eu acho que é de extrema importância, que é falar da independência financeira, né? Porque isso é um passo essencial para que as mulheres tenham a coragem de romper com o ciclo de violência, com aquela dependência financeira que a gente vem de de um histórico machista em que o homem banca a casa, né? As mulheres também têm que ter essa independência para ser a protagonista da própria história, da sua própria trajetória. De fato, uma fala muito boa. E agora eu vou seguir entrando um pouquinho mais dentro desse assunto, perguntando como que as marcas podem meter a colher, e ainda mais nesse contexto agora que a gente está falando do confinamento, né? A gente viu o vídeo que eu mostrei do Instituto Maria da Penha, em que a gente está ali numa live e uma dessas mulheres pede ajuda, né, porque ela foi vítima da violência doméstica. Eu convido a Tarsila, que inclusive tem uma campanha do Magazine Luiza que tem um pouco desse título, como que a gente mete a colher para falar sobre isso nesse cenário que a gente está vivendo agora? Então, Alessandra, olha só, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu com o nosso canal, né? O nosso canal é total dependente do Eu Meto a Colher, sim. Por quê? Porque, assim,
A gente tem, nossos principais apoiadores são os líderes, são os gerentes de filiais, são os colegas de trabalho. E o que aconteceu durante o confinamento no nosso canal? A gente diminuiu muito a quantidade de chamadas. Por quê? As mulheres estavam com contrato suspenso e estavam em casa confinadas, não podendo acionar ninguém, nem contar nada. Então, assim, é um cenário que, infelizmente, muito ruim e que fica bem evidente o quanto o método colher é importante, né? Porque o que hoje eu tenho mais de 80% dos casos meus vem pelos paralelos, vamos dizer assim, pelas partes, pelos líderes, pelo gerente, pelo colega de trabalho, que vê que aquela mulher um dia chega marcada, o outro dia ela está muito quieta, ela não tem resultado, ela chora pelos cantos, ela começa a faltar. Então, assim, aí é um sinal e alguém levanta a mão, mete a colher. Então, assim, no confinamento, no nosso caso, foi exatamente isso. Foi um cenário contrário do que a gente queria, porque a gente não teve o mete a colher. Né? Perfeito. Fica aqui o nosso desafio, né? Da gente também pensar como que a gente pode atuar dentro disso. Mafane, você quer falar com a gente um pouquinho sobre a sua opinião de como a gente mete essa colher aí? Eu vou seguir na linha da Tarsila, porque eu acho que a Gabi trouxe elementos importantes para pensar que, de novo, né, esse momento, ele exige, todo momento de crise, ele exige uma intervenção de crise. Uma intervenção de crise, ela é baseada numa colaboração. É assim que a gente sobrevive às crises. E qualquer uma dessas crises, a crise econômica, a crise social, a crise política, assim, é esse sentimento de nação, essa compreensão de que não adianta eu estar bem se nós não estivermos bem. E a gente, por um lado, a pandemia não chegou primeiro no Brasil. A gente viu o efeito dessa pandemia do resultado de outros países. E a partir do resultado desses outros países, a gente percebeu que algumas coisas, elas se reproduziam como um padrão nos países. Então, as denúncias caíram antes de subir nos países, as mulheres tinham dificuldade de pedir ajuda, isso não significa que a violência não aumentou, na verdade ela aumentou mais ainda, e a violência extrema. Então, a gente regrediu no processo que a gente vinha construindo de reflexão, de ampliação de consciência para os relacionamentos abusivos, para que eles não chegassem nessa violência extrema, que é o feminicídio, ou a tentativa, ou a violência sexual, violência física, enfim. Só que a gente não... E o que está acontecendo quando você traz os dados é mostrar que, infelizmente, aumentou o feminicídio, aumentaram as chamadas do 190. Então, é sempre essa violência extrema, porque a gente só chama a polícia quando tudo deu errado, né? E, por outro lado, isso que a Gabi trouxe, que as tecnologias, por um lado, ajudaram... a gente tem uma dificuldade ainda de lidar com tudo, né? Porque, enfim, não somos um país ainda tecnologizado, né? Mas elas também foram esse apoio. Os WhatsApps, né, as videochamadas, os atendimentos online. Então, assim, essas formas de atendimento, elas começaram a ser mais usadas. Isso fora do país. Quando a pandemia chegou aqui, a gente falou assim, bom, a gente já sabe o que aconteceu em outros países, a gente precisa pensar nisso. E aí, porque o Instituto Avon, ele tem como uma das causas o enfrentamento da violência. Para além da gente enfrentar isso, porque a gente precisa, como uma companhia responsável, essa é a nossa causa. É assim que a gente trabalha pensando a transformação e o processo de empoderamento. Vou contar aqui, ó, vem cá, deixa eu mostrar. Aqui, ó, vem falar oi. Essa daqui é a Maquile, de 3 anos, a hora de mamar agora, então, né? Pronto, já resolvi. Fique à vontade. E aí, a gente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa e se preparar para isso. Então, o que a gente fez? A gente criou um programa, na verdade, criou uma plataforma chamada Isoladas Sim, Sozinhas Não, que tem 3 grandes elementos. Um elemento de comunicação, que é o seguinte, a gente vai ter que fazer uma comunicação em massa
para falar sobre a importância desse tema. Uma segunda não basta a gente falar sobre isso, a gente tem que agir sobre isso. Então, a gente criou um programa chamado Você Não Está Sozinha, que é um programa de ação que tem hoje 30 parceiros para ajudar a gente naquela lógica de que a gente não vai conseguir responder a isso sozinho. Então, são iniciativas são empresas da iniciativa privada, organizações sociais com os diferentes temas e também os órgãos públicos, né? E o Ministério Público sempre foi e sempre será o nosso grande parceiro nessa história. E por último, uma ação de advocacy, que é poder ajudar os governos a melhorarem as suas iniciativas e poder trabalhar junto com o governo daquilo que eles não conseguiam. E aí, na iniciativa, no programa Você Não Está Sozinha, a gente percebeu o seguinte: muitas mulheres não conseguem pedir ajuda porque ela está com um agressor do lado. Então, assim, como é que ela vai falar? Então, a gente falou assim, puxa, vamos criar um jeito das mulheres pedirem ajuda sem falar. Então, a gente criou uma WhatsApp bot, que atende só pelo WhatsApp. Então, o que ela faz? Você dá um oi, e aí você começa uma conversa com ela, e pelas perguntas, que são perguntas construídas a partir de um protocolo que teve a contribuição do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público, que é o FRIDA, que era o antigo formulário de avaliação de risco, a gente consegue detectar se ela está correndo risco baixo, médio ou alto. E a gente ajuda. Então, a primeira pergunta que a robô faz você precisa de ajuda agora? Você não sabe ou não precisa, né? Ou não sabe se precisa. E aí, o que é interessante que a gente percebeu? A gente teve mais de 2.500 acessos. Essa robô funciona no Brasil inteiro. A gente percebe que a maior parte das mulheres responde que não está sofrendo violência, não está sofrendo risco agora, só que conforme ela vai respondendo, 60% delas está correndo risco sim, e ela não sabe. Então, isso é uma coisa que a gente ajudou. Então, o que a robô faz? Ela identifica qual é o nível e identifica qual é o melhor recurso. Porque num processo de pandemia, como a gente está, ela nem sempre consegue sair de casa para conseguir se livrar da violência. Então, a gente falou, bom, quais são os recursos necessários? Então, a primeira coisa foi, como é que a gente ajuda essa mulher a pedir ajuda? E aí, a gente fez uma parceria com o 80 para também endereçar outras formas de ajuda. Aí a gente falou assim, bom, mas que ajuda que essa mulher precisa? Aí a gente pensou, bom, tem 3 níveis de ajuda que essa mulher vai precisar. A gente pegou a pirâmide de Maslow, que a pirâmide de Maslow diz? Que você tem 3 níveis de necessidades. As necessidades básicas, que garantem a sua subsistência. Alimentação, transporte, segurança, abrigo. A segundo nível da pirâmide são as necessidades psicológicas, necessidades emocionais, que tem a ver com apoio psicológico, rede de proteção, processo de fortalecimento, apoio espiritual, enfim, tudo isso está nesse campo emocional. E o terceiro é o que a gente chama de autorrealização, que é quando essa mulher começa, a partir desses 2 primeiros, a conseguir sair do ciclo. Se ela não tem as necessidades básicas e as necessidades emocionais, ela nem consegue começar a sair. Isso que é importante para as pessoas saberem, né? Porque a gente fala assim, essa mulher não quer denunciar. Gente, ela precisa de fortalecimento emocional. Senão ela não vai fazer esse processo, então ela precisa ser cuidada. Muito bem. E aí, nesse caminho, a gente falou, bom, primeira coisa, a violência acontece entre 8 da noite e 3 da madrugada. Então, a gente fez uma parceria com a Uber e as mulheres, no Brasil inteiro, podem fazer 2 corridas de até R$20 ou R$40 no total, para qualquer lugar, para pedir ajuda em qualquer hora. Então, quando ela acessa a robô e ela identifica, e ela pergunta, você quer sair de casa agora? Ela recebe um voucher e esse voucher ajuda a mulher a sair de casa. Bom, e se ela precisa de uma questão que é material? Por exemplo, a questão da instabilidade financeira tem impossibilitado muitas famílias e gerado mais discussões. Então, a gente faz doação de cestas básicas com uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar. Bom, mas se a mulher não pode voltar para casa? A gente fechou uma parceria com a Acor e todas as redes da Acor hoje podem receber mulheres que sofrem violência que não podem voltar para casa. Ela pode ficar até 30 dias numa parceria que a gente fechou por um fundo que a Acor tem, a partir do exemplo da França, ela trouxe para o Brasil o mesmo modelo. Mas e se essa mulher, assim, para onde ela vai? Que hospital, que delegacia? Então, a gente fez junto com o mapa do acolhimento. Você entende que, assim, não é a gente não consegue dar conta de tudo, mas a gente tem um monte de gente que está fazendo coisas. Então, o que a gente faz? Essa mulher precisa de apoio psicológico jurídico. Bom, tem o Justiça de Saias, tem o Justiceiras, que a Gabi vai falar daqui a pouco, enfim, que é maravilhoso. Tem vários grupos que têm trabalhado pelo apoio psicológico e jurídico dessas mulheres. Então, a gente fala, bom, você pode procurar determinados lugares para poder ser apoiada.
E se ela precisa ir para uma delegacia? A gente remapeou com o mapa do acolhimento como está funcionando, o que está funcionando, o que não está, o que está por WhatsApp, o que está só, enfim, né? Para poder ajudar. Então, a gente tentou cobrir um jeito de ajudar essa mulher a pedir ajuda, depois que ela pediu ajuda, tentar endereçar o melhor recurso para que ela precisa naquele momento e depois disso conseguir acompanhar esse processo de saída, enfim, de apoio. A Laila já colocou aqui o número da amiga virtual aqui e para quem quiser saber mais também tem informações aqui no site sobre como fazer. Então, é para o Brasil inteiro. Todos os municípios que quiserem fazer parte disso, que quiserem fazer parte, quiserem endereçar as mulheres para poder, que estão sofrendo, porque a gente também está fazendo apoio para algumas casas de passagem, a gente também está, enfim, a gente consegue ajudar. Só que tem um outro elemento, e aí eu fecho com isso. A gente programou esse projeto para 3 meses ou 4 meses. Porque a gente falou assim, bom, Brasil vai se manifestar como o resto do mundo. Só que não, né? O período de emergência, ele vai se estender até o final do ano, o que significa que haverá um sucateamento dos serviços públicos a partir do 2º semestre. Então, a gente fala assim, putz, a gente não vai dar conta de fazer isso, porque a gente não tem recursos suficientes. Então, o que a gente fez? A gente acabou de lançar um fundo de investimento social privado de 10 milhões para poder ampliar esses apoios emergenciais até dezembro e para também pensar como melhorar ou mitigar os efeitos do sucateamento do serviço, porque as mulheres, os serviços de atendimento às mulheres são os primeiros a serem descontinuados, os que mais sofrerão nesse momento, não só os de mulheres, mas como os de meninas, né, de crianças, que também é um outro grupo super vulnerável. Então, esse é um pouco o resumo do que a gente está fazendo agora durante a pandemia. Perfeito. E a gente volta àquela questão da rede de apoio, né? Que é de todo mundo envolvido por essa causa, porque é isso. A gente soma forças, né? Eu vi aqui o pessoal está se manifestando bastante, o Andrei fez palmas pelo projeto. A gente também tem aqui no nosso chat o pessoal compartilhando outras iniciativas, muito legal. Eu acho que é super válido, acho que o objetivo é esse também, porque tem que ser uma grande troca, né? A gente tem a Carla também dando palmas aqui, o Tumum Júnior também. Então, fiquem à vontade mesmo para compartilhar nesse chat, para que a gente possa crescer juntos nessa causa, né? Vamos trocar esses projetos. Doutora, você quer também colocar a sua pontuação de como as empresas podem se posicionar dentro dessa situação aqui no confinamento? Se você quiser tentar abrir sua câmera para a gente tentar falar aqui, se não, se achar melhor seguir assim, também fique à vontade. Bom, vamos tentar. Estão me ouvindo? Perfeito, estamos te ouvindo. Já fiz até maquiagem para participar. Eu tenho... Ai, tá travando. Vamos assim, então vamos. O importante é a gente trocar. Eu falei que eu fiz até maquiagem para participar e estou sem vídeo. Bom, vamos lá. Eu gosto muito dessa iniciativa do Instituto Avon, que sempre pensa em como melhorar o que já temos, e da Magazine e da Magalu também, do Mulheres do Brasil. Nós somos parceiras aí e sempre percebo a boa intenção em ajudar essas mulheres, em melhorar os serviços e as políticas públicas existentes e apoiar também o poder público. Como eu falei na primeira fala, nós precisamos desse apoio, nós não damos conta da demanda. A gente recebe por dia de 50 a 100 processos, cada promotora de justiça que atua ainda na capital, isso só capital do estado de São Paulo. Então, se vocês fizerem as contas, são 8 promotorias especializadas, cada uma com 2 ou 3 promotores. É um número muito alto, que chega nós temos aí entre 10 e 20 mil processos rodando de violência contra a mulher em cada vara, em cada promotoria. E eu sempre digo que a violência contra a mulher é algo muito maior do que um crime patrimonial. Você não está falando de um roubo de um carro, não está falando de um tráfico de drogas, são crimes graves. Você não está falando de uma corrupção, são crimes graves. Eu não relativizo nenhum tipo de violência, nenhum tipo de crime, até pelo fato de eu ser promotora de justiça e respirar e viver isso desde que eu nasci, que eu venho de uma família aí que todo mundo trabalha com justiça e tem isso no sangue. E eu me orgulho muito disso. Mas o crime de violência contra a mulher, ele vai muito além.
Você não está falando com a questão da diminuição patrimonial ou do rombo no governo por conta de corrupção ou de tráfico de droga, etc. Você está falando de vidas, e vidas importam. Negras, brancas, indígenas, todas as vidas importam, principalmente a vida de mulheres, porque são mulheres que são mortas pela condição do sexo feminino. Elas são mortas porque elas nasceram ou se tornaram mulheres, e isso incomodou, e isso não agradou um homem que se valeu dessa superioridade que ele tem, que ele acha que tem, para cometer algum tipo de violência contra a mulher, porque provavelmente aquela mulher não se submeteu ao comportamento, à exigência do comportamento dele. Então, isso é muito grave. Isso, para mim, viola o maior direito que nós temos, que é o direito à vida e o direito à liberdade. Agora, sozinhas nós não damos conta, em que pese o Ministério Público seja o titular da ação penal. Sem a ação do Ministério Público não tem a ação criminal. A ação criminal, ela é, no Brasil, de competência exclusiva do Ministério Público, salvo alguns crimes que são pouquíssimos, são exceções na Constituição, no nosso Código Penal. Então, nós temos que a violência contra a mulher, ela não é só um crime. E a punição isoladamente não basta. Nós temos que ter políticas públicas de fortalecimento das mulheres. Fortalecimento no sentido de apoiar essa mulher psicologicamente, fazer um mapeamento socioassistencial do que é necessário para que ela saia da violência, ingressar com essa mulher no mercado de trabalho ou qualquer outra forma de geração de renda, verificar qual é a situação dos filhos da violência, se eles estão na creche, na escola, com quem que eles ficam quando essa mulher sai para trabalhar, se isso também vai aumentar a violência que ela sofre quando ela volta para casa, e também a cobrança social que é feita para essa mulher, se ela precisa ingressar no sistema de saúde, porque essas mulheres que sofrem violência estão muito debilitadas do ponto de vista de saúde física e psíquica e também social, porque elas vivem isoladas, sem falar também na possibilidade, na necessidade de ressocialização do agressor desse homem que cometeu qualquer ato de violência. E isso nós não temos uma equipe técnica que dê vazão a toda essa demanda no poder público. Nem no poder, não é no Ministério Público, nem no Judiciário, tampouco. Aqui eu vou fazer uma crítica, porque eu acho que quando a gente se posiciona, a gente escolhe um lado, e o meu lado é das mulheres. Há, sim, um sucateamento dos serviços públicos em relação às mulheres no Brasil. E não vem com a pandemia, e não vem com o novo governo. Isso já vem há algum tempo em que há uma luta muito grande de mulheres, tanto do poder público, quanto do terceiro setor, quanto de todas as pessoas que se engajam nessa causa, de luta para a manutenção de um centro de referência da mulher, de um maior investimento pessoal e material numa delegacia da mulher. O que vale abrir uma delegacia 24 horas se não tem pessoal capacitado para atender uma mulher, não tem uma impressora e não tem uma internet? E não tem uma segurança. O que vale você ter um CRM em que tem uma escada para a mulher chegar, ela tem que passar por dentro de uma delegacia sem que tenha assistência social e psicóloga? Você tem que ter aí, não é um CRM, é uma delegacia. Você tem que ter um investimento nas políticas públicas de forma conjunta para enfrentar o problema da violência contra a mulher no Brasil. Por isso que eu entendo que a iniciativa privada, ela vem com muita força, não só pela sensibilização da questão da violência contra a mulher, como eu disse na minha primeira fala, acompanhando aí a Mafuane e todas as falas também que vocês colocaram, mas a Tarsila, mas com uma necessidade de investir, sim, nesses serviços paralelos que não precisam ser prestados pelo poder público, mas que possam ser com parcerias público-privadas. E nesse sentido, Alessandra, eu já sou acostumada com isso, porque eu vejo as mulheres, os processos, tem denúncia, medida protetiva, ele é denunciado, ele é condenado e essas mulheres não conseguem se libertar da violência, porque elas não têm esse apoio necessário. E elas precisam disso. Então, quando a gente tem essa expertise, essa experiência, estando na linha de frente da violência contra a mulher, você sabe que além do processo criminal que a gente faz, Ministério Público, o Promotor de Justiça, a gente tem que tentar articular parcerias ou apoios para
colocar essas mulheres com esses serviços que estão à disposição dela. E quando veio a pandemia, já há algum tempo eu percebia o quê? Que a gente não dá conta de tudo, que as empresas têm que se engajar, que o terceiro setor desenvolve projetos maravilhosos, que tem pessoas físicas que querem ajudar. E vindo a pandemia, eu resolvi fazer uma união disso tudo. Aquelas mulheres que precisam de canais mais fáceis de acesso ao pedido de denúncia, e o que nós mais usamos é o WhatsApp, sem dúvida, brasileiro é viciado em WhatsApp, 90% das pessoas se comunicam só por WhatsApp, todo mundo tem um aparelho celular, e muitas mulheres sofrem violência. De outro lado, nós tínhamos uma impossibilidade de locomoção até a delegacia da mulher, até antes da violência, antes da pandemia. Quiçá com a pandemia, com maior dificuldade, essas mulheres vão até a delegacia denunciar uma violência. Ou ela vai se deixar para segundo plano, ou ela vai ser impedida de ir, ou ela vai ficar com medo do Covid-19, como todos e todas nós. Nós não estamos falando de um extraterrestre, estamos falando de nós, mulheres que estão dentro de casa, que estão confinadas e que sofrem violência, qualquer uma de nós. E isso trouxe para essas mulheres uma maior dificuldade. E do outro lado, nós temos aí uma sociedade civil incomodada com a questão da violência contra a mulher. Nossa sociedade é estruturalmente machista, mas nós mudamos esse jogo, isso é um trabalho de todas nós, de todos nós, imprensa, iniciativa privada, poder público, ativistas, movimentos feministas que deram uma maior visibilidade, amplificaram a voz da mulher que sofre violência, fez eco e as pessoas estão ouvindo. Então isso incomoda. Essas pessoas se uniram e querem ajudar, e querem se movimentar para o combate à violência contra a mulher. E aí nós resolvemos unir as duas coisas. O acesso fácil a um pedido de ajuda, de proteção, de apoio, com pessoas que querem ajudar. E aí nós abrimos o link para o voluntariado e nós temos hoje 3.600 pessoas engajadas no combate à violência contra a mulher, justiceiras, nas mais diversas frentes que vocês possam imaginar. Nós temos desde donas de casa, merendeiras, até juízas, promotoras, desembargadoras, delegadas, advogadas, psicólogas, assistentes sociais, médicas de ponta do Brasil, que estão aí com a gente nesse trabalho voluntariado de apoio e orientação e informação às mulheres vítimas de violência. E nós tivemos 1.500 vítimas atendidas, 1.500 e poucas vítimas atendidas, sendo que cada uma delas recebeu 4 atendimentos no mínimo. Então, nós estamos chegando a 6.000 atendimentos com justiceiras e mais de 10.000 acessos ao nosso WhatsApp. É muita coisa. Mas isso quer dizer o quê? Que as mulheres estão sofrendo mais violência agora? Estão, mas isso quer dizer que se elas encontram um acesso fácil, uma confiança, e que isso tenha vazão, com apoio, fortalecimento, sem julgamento, e que isso vá para frente, essas mulheres passam a denunciar. Tanto é que nós estamos recebendo denúncias de crimes ocorridos antes da pandemia, e não agora. E 50% dessas mulheres nunca tinham acessado nenhum tipo de porta de entrada de equipamento de combate à violência contra a mulher. Para mim, respondendo agora, finalizando a sua pergunta, qual é o papel da iniciativa privada? Investir nos projetos sociais de combate à violência contra a mulher. Investir nas políticas públicas. Eles não vão investir no Ministério Público porque a gente não quer e não pode investimento privado. Não vão investir no Judiciário que a gente não quer e não pode investimento privado. Mas eles vão investir em quem nós podemos fazer parcerias. E eu aposto, Instituto Avô, Instituto Maria da Penha, Instituto Justiça de Saia, institutos do terceiro setor que sabem o que estão fazendo e que modificaram, com meus parabéns a todos e todas envolvidas, a cara do enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. Está escancarado e nós precisamos nos movimentar. Perfeito, doutora. Eu fico até sem palavras. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem trazido esse assunto para debate, e eu aqui falo pela imprensa como jornalista, que a gente tem que reafirmar nosso compromisso em divulgar esses projetos, em colocar isso visivelmente, né, para o público, para que as mulheres tenham cada vez mais acesso e busquem e tenham a confiança de que existe todo um trabalho ali por trás de suporte para que elas tenham essa coragem de dar esse passo a mais, né? Para romper com essa barreira do silêncio, porque realmente a gente precisa desconstruir esse machismo, essa situação. O Andrei até lembrou aqui que os homens também, né? Obviamente, quando a gente fala de violência doméstica, a discussão acaba sendo muito mais pautada pelas mulheres, porque, de fato, né, a nossa sociedade patriarcal impõe que a violência de gênero ainda é muito maior, né? As mulheres são muito mais vítimas, mas lembrando também que os homens também são vítimas disso, também existem casos numa proporção muito menor, mas
só pontuando aqui a colocação do André, que está aqui conectado com a gente. Bom, eu vou pular para as nossas perguntas específicas, porque o assunto vai embora, que a gente tem muita coisa boa para compartilhar, e vou para algumas rodadas, então, específicas. Eu lembro aqui que vocês podem continuar colocando comentários, perguntas. No final, a gente vai tentar dedicar ali um tempinho para responder essas perguntas da galera que está aqui conectada com a gente, e também trocando, passando os seus projetos aí, para que a gente aumente essa rede cada vez mais. E eu vou começar com uma pergunta para a Mafone, falando um pouco sobre a questão da conscientização, né? Porque a gente está falando muito quando a gente fala da violência doméstica, acaba remetendo muito à violência física, né? Mas qual que é a importância da conscientização para que a mulher entenda quais são os sinais de um relacionamento abusivo antes que isso chegue numa violência física? E dentro disso, eu queria colocar aqui, se seria a conscientização, pensando também nas pequenas e médias empresas, né? Porque aqui a gente está falando de empresas, enfim, com uma grande estrutura, mas pensando nas pequenas e médias, seria o início da conscientização um primeiro passo para as empresas que querem se envolver nessa causa? Bom, vamos lá. Eu acho que uma coisa super importante nesse processo é a gente entender muito claramente isso que você trouxe, porque eu acho que esse elemento de consciência de que a violência ela nunca começa pela violência física, ela é muito importante para a gente entender o ciclo da violência, né? Normalmente a violência começa com um aprisionamento psicológico, com a violência psicológica, que é aquela que te humilha, que te insulta, que te persegue. E essa violência, ela vai levando para uma construção do ciclo das próximas violências num lugar muito mais violento, né? Então, é muito importante que a gente identifique, a Lei Maria da Penha, ela trouxe muitos ganhos. Não é à toa que ela é considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo de proteção e acolhimento das mulheres. Só um minuto aqui, gente, que a minha secretária tem que negociar aqui. Então, ela não é à toa que ela é considerada a terceira melhor lei, porque ela tornou primeiro, ela criminalizou a violência contra as mulheres. Então, é só a gente imaginar que até 2005, uma mulher que casasse com seu estuprador, ele estava livre do crime. A Lei Maria da Penha mudou isso. A Lei Maria da Penha mudou esse processo de que a violência contra as mulheres pode ser cumprida com uma doação de cesta básica. E essa alteração tem muitos elementos, né? Acho que a Gabriela trouxe alguns elementos relacionados ao mundo do trabalho, que é fundamental. Ela não é uma lei para punir os homens, ela é uma lei para proteger as mulheres. Então, grande parte da lei tem a ver com acolhimento, com proteção, com prevenção, e a gente fala só sobre os processos punitivos. Então, tem muita coisa que a Lei Maria da Penha traz. E tem um componente especial, é que ela evidenciou e trouxe à luz 3 formas de violências que a gente fala muito pouco, que é a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência moral, que é a violência da calúnia, da difamação, né? E a violência patrimonial a gente muitas vezes nem considera, e muitas mulheres passam por isso, né? Que é essa ideia de que o homem, ele é o provedor e ele que tem que ter o controle, ele tem o seu controle, inclusive, das suas coisas, do que você pode comprar, do seu dinheiro. Então, quando tira alguma coisa que é sua, isso é violência. Eu lembro de uma das juízas que a gente tem um trabalho muito legal, que é a juíza de Santo André, que é a Tereza, e ela contando casos de quando o homem chega lá, né, com uma denúncia de violência, ele fala assim, não, mas eu nunca bati nela, eu só cortei os vestidos dela, queimei os livros, e eu não bati nela. Isso é violência patrimonial. E a gente desconhece essas formas. Você ocultar bens, você vender os bens da outra pessoa, né? Isso também, a Lei Maria da Penha também serve para um relacionamento homoafetivo entre 2 mulheres, enfim. Então, acho que é muito importante, porque o que acontece? O ciclo da violência, ele funciona mais ou menos o seguinte: uma tensão
gera uma violência, que não necessariamente é uma violência física. Geralmente não começa com uma violência física. Essa violência é acompanhada de um momento de arrependimento, de culpa, de que nunca mais vai acontecer, e promessas e tudo mais. E por um momento essa mulher acredita, e aí ela entra no que a gente chama de lua de mel, que é o momento de que vai ficar tudo bem, e que por um tempo realmente fica tudo bem, até que acontece de novo. Cada vez que a mulher passa pelo ciclo, numa próxima vez, ela vai cada vez mais perdendo a sua capacidade de reagir. É o que a gente chama de síndrome do desamparo aprendido. Ela vai aprendendo o que não dá. Então, essa é uma perversidade da violência, porque é muito difícil para as pessoas entenderem por que as mulheres não saem depois de levar um tapa ou de quase morrer, porque ela está aprisionada psicologicamente. Então, é muito importante identificar isso. E uma segunda coisa que é importante a gente começar a perceber os relacionamentos abusivos, essa coisa, hoje é o Dia Internacional, hoje é o Dia do Batom, né? E o batom, ele tem ele tem para o processo de aprisionamento e para o processo de libertação. Uma das primeiras coisas que acontece, ainda mais o batom vermelho, né? Eu não escolhi à toa o batom vermelho, porque é isso. O batom vermelho é o batom que te deixa como uma puta, né? Que faz com que você é uma prostituta, você tá pensando que vai sair com esse batom. Então, assim, essa coisa de a roupa que você vai usar, o batom que você tá usando, enfim. Essa maquiagem, esses sinais de que você tem que deixar de ser você para você poder continuar nesse relacionamento, então, são os primeiros indícios de que essa relação pode não estar bem. De que a sua liberdade não é o maior valor que isso tem. Essa ideia de que você achou sua cara metade, eu acho isso muito ruim, porque a gente fica parecendo que a gente só vai ser inteiro se a gente tiver uma outra pessoa, e todo mundo é inteiro. Então, essa coisa de você entregar só a chave da sua vida para outra pessoa, né? Uma loucura esse processo. Então, são sinais de que isso pode estar acontecendo. Só que tem um segundo problema no ciclo. Ele é uma espiral. Então, ele começa pequeno, aí depois ele vai maior, e cada vez que ele vai passando, ele vai ficando mais perigoso, até que chega no feminicídio. Então, acho que é importante identificar que a liberdade, a comunicação, a conversa, o seu crescimento tem que ser as bases. Os seus amigos, sabe aquela amiga que começa a namorar e some? Então, fique atento, né? Porque isso é um sinal de que ela pode estar sofrendo um relacionamento abusivo. Perfeito, perfeito. E eu acho que é isso, né? A gente fala aqui desse ciclo de violência, é tão difícil sair, porque é um aprisionamento mental que você tá ali, realmente é muito difícil. E um dos instrumentos que a gente já citou no início dessa conversa, mas que é de extrema importância, é a independência financeira. Eu acho que hoje a gente discute um pouco mais essa questão, mas eu coloco aqui a importância das mulheres também se posicionarem, porque essa questão do dinheiro sempre foi muito mais direcionada ao homem, o homem que controla o dinheiro da casa, e a gente tem que ter o nosso dinheiro, a gente tem que entender sobre isso, para a gente ter controle das nossas próprias contas e da construção da nossa vida. E puxando um pouco isso, eu queria perguntar para a Tarsila como que o Magazine Luiza enxerga essa construção de carreira das colaboradoras, tomando como base a importância, então, de fato, desse instrumento, né, que é a independência financeira, para que ela tenha ali a coragem, né, tenha a estrutura necessária para romper com o ciclo de violência doméstica. Então, Alessandra, é assim, olha, eu acho que vamos dizer que 80% dos casos que a gente atende, hoje eu tenho 420 casos atendidos desde 2017, e assim, 80% que a gente faz todos os esforços para que a mulher não largue e não abandone o emprego. Começa assim, com uma transferência de cidade, é um apoio de ajuda aluguel, ajuda financeira para ela se estabilizar e continuar trabalhando. Ajuda de creche, porque muitas vezes ela não tem onde deixar o filho e o marido era parte importante também nisso, entendeu? Então, assim, a gente tem feito todos os esforços possíveis para manter essa mulher empregada, entendeu? Porque é fundamental essa independência financeira dela. Se ela não consegue se manter financeiramente, grande chance de ela retornar para o agressor, porque ela não tem para onde ir, entendeu? Muitas vezes ela não tem apoio da família, não tem apoio de outro campo, a não ser da empresa. Então,
O Magazine trata muito com transferência, trata com ajuda financeira até ela se estabilizar, né? Para que ela não abandone realmente o emprego. O Magazine faz parte de um programa, acho que a Mafone conhece, a doutora Gabriela também, que é o Tem Saída, que é um programa aqui de São Paulo, feito pelo Dr. Mário, que ajuda as mulheres que são vítimas de violência e empregam essas mulheres no Magazine, entendeu? Então, assim, para quê? Para que ela continue longe, consiga sair do ciclo e tenha um emprego, uma estabilidade financeira. Então, esse programa é muito importante para a gente também dentro do Magazine, né? Perfeito. A Isabel aqui, Albuquerque, também falou no nosso chat uma coisa muito importante, que ela lembrou que mesmo as mulheres que são financeiramente independentes sofrem pela não aceitação dessa independência, né? A gente também tem mulheres, quando a gente fala que a violência doméstica afeta várias classes sociais, a gente sabe que mulheres que têm essa independência financeira também vivem esse ciclo, né? Então, só lembrando aqui o que a Isabel colocou no nosso chat. E um outro assunto importante que a doutora citou aqui é o trabalho com os agressores. Porque existe essa... né, a mulher sai do relacionamento, mas e aquele homem, né? Como que a gente lida com ele? O combate à violência doméstica também tem que olhar para ele. E ela toca um projeto que é o Tempo de Despertar. Se eu não falei errado aqui, me fugiu. Exatamente. Doutora, eu queria que você comentasse um pouco essa questão do seu projeto e de como que a gente trabalha, como a gente olha para o homem quando a gente está falando da questão do combate à violência doméstica. Bom, o Tempo de Despertar, é esse o nome mesmo, é um grupo reflexivo de homens, mais popularmente conhecido como ressocialização do agressor. É a possibilidade desses homens refletirem, se conscientizarem, se responsabilizarem e se arrependerem da violência sofrida. Eu nunca acredito num pedido de desculpa sem uma mudança comportamental. Tampouco eu acredito numa mudança comportamental sem um arrependimento. E mais, sem uma ação positiva para demonstrar que isso de fato está acontecendo. Então eu penso numa conscientização, na reflexão, no arrependimento, na mudança comportamental, em algo que de fato demonstre que ele está indo no caminho do correto, da igualdade, do respeito entre homens e mulheres. E em algum tempo, já há algum tempo trabalhando com a violência contra a mulher, isso já aí há mais ou menos uns 6, 7 anos, eu percebia que nós tínhamos os projetos de ingresso das mulheres no mercado de trabalho, ainda que pequeno, tá? Mas como caseiro, como eu disse, não agora, né, dessa forma macro como nós estamos fazendo. Mas aquelas vítimas chegavam na promotoria, caminha para o mercado de trabalho, faz o atendimento psicológico, leva elas para o... Eu lembro que eu levava no meu carro as mulheres para a Secretaria da Saúde, que eu fiz uma parceria com a secretária para ela atender essas mulheres com prioridade, porque estavam aí em situação de risco, de vulnerabilidade e com a saúde física afetada. Então a gente fazia, dentro do nosso micro, fazíamos tudo que era possível para salvar aquela mulher. E eu percebia que ela não saía do ciclo de violência, e eu percebia também que esse agressor não parava de se agredir. Porque quando a gente fala o ciclo da violência, a gente está olhando na mulher, o que a mulher sofre, o que a mulher é humilhada, como a Mafone falou, da questão, né? Também tem me chamado muita atenção a violência psicológica, é que ela já existia, agora está escancarada, porque esse homem não bate na mulher dentro de casa na pandemia, e ele acha que ele não está cometendo violência, que ele fala, mas eu não bati nela, só que ele isola, ele humilha, ele controla, ele menospreza, ele ofende, ele xinga, ele deixa a mulher ser como se fosse uma funcionária dele, tivesse que servir, que lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, cuidar dos filhos, servir a cerveja, impede essa mulher de trabalhar, e esse padrão está se repetindo muito nesses casos que chegam aos justiceiros. E isso vai tirando a essência da mulher, vai matando a alma e os sonhos dessa mulher. Ela é uma prisão dentro da própria casa. Então eu vejo que a gente fala muito da mulher, a mulher que é, olha a minha fala, vejam, percebam a minha fala, a mulher que é humilhada, que é isolada, que fica sem possibilidade de trabalhar, que tem que cuidar de tudo. Cadê o homem nessa discussão?
que a gente está atribuindo alguma conduta para ele? A gente está só falando que a vítima sofre, até porque a gente está falando de violência doméstica, como salvar essas mulheres, como atender essas mulheres. Quem está falando da atitude do homem que é criminosa? Só o Ministério Público que está denunciando ele? Até mesmo, às vezes, quando o Ministério Público denuncia, há na parte da defesa uma justificativa do comportamento do homem. Está fazendo a mulher sentar no banco dos réus como se ela fosse culpada pela violência sofrida e que a gente estivesse analisando o comportamento dela e não do homem. Então, há essa tendência, em se falando de violência contra a mulher, dessa passividade da mulher, de colocar a mulher sempre à frente, não só tentando justificar o comportamento dela pela sociedade, justificando a violência, culpando a mulher, como também para falar que ela sofreu, ela foi machucada. Isso é óbvio. Toda e qualquer violência traz um sofrimento, seja físico, seja psicológico, seja uma diminuição patrimonial, que são os danos materiais e os danos morais, seja o abuso sexual, a lesão à liberdade sexual e à dignidade sexual dessa mulher. E a moral, cada um de nós, cada uma de nós tem a nossa moral a ser preservada. Tudo isso sim, mas a gente não fala do homem. Como que ele se comporta? E esse ciclo de violência? Ele também está repetindo o ciclo da violência. O padrão comportamental dele é sempre o mesmo. E a gente precisa encerrar o ciclo da violência dos dois lados. Todos esses trabalhos para as mulheres e os homens. Como que nós vamos fazer com que esses homens parem de cometer violência contra a mulher? É isso. Quando o senhor vai parar de cometer violência? Eu me recordo, a Mafô falou da Tereza, eu adoro a Tereza, já trabalhei com ela, e eu sempre tenho exemplos de juízes, promotores, que eu trabalhei que me deixaram um legado, não só como uma forma de trabalho, como também a dedicação, a análise dos fatos, o tratamento com o Ministério Público, com as vítimas, com as testemunhas. E eu me recordo que uma vez uma juíza virou para o homem e falou assim: você vai parar quando de bater nela? Quando você tiver que bater no homem? Porque no homem você não bate. Você vai bater nela. Porque se eu for um homem e eu falar para você, vem bater em mim, você não vai bater. E aquilo lá me tocou, porque de fato ela deu, apesar de pode ter sido, se concorda ou não concorda com a forma, eu achei o máximo ela ter falado aquilo. Deu um estalo. Ele refletiu a respeito daquilo, ele só estava batendo nela porque era mulher. Porque se fosse um homem, ele não bate. E quando entram os agressores de crimes graves, que eles estão presos, na sala de audiência em que eu estou lá, com os policiais militares, porque aí eles têm que entrar algemado, com os policiais militares acompanhando, eles têm uma postura totalmente diferente quando está na sala. Eu, promotora mulher, e a juíza, que é mulher. Então, a gente vê que sim, há essa intimidação. Mas voltando à sua pergunta, porque, gente, sem câmera, então, vocês estão ferradas, né? Que eu estou super empolgada aqui, gesticulando, já quebrei prato, tinha o porta-retrato do meu pai aqui, que eu bati a mão, caiu no chão na casa dele. Enfim. E aí, eu vejo o seguinte, que mesmo fazendo todos esses projetos para as mulheres, os homens continuavam cometendo a violência. E essas mulheres continuavam indo no Ministério Público. E eu pensei, nós temos que mudar a forma de encarar esses fatos. Tem que ter alguma coisa revolucionária que faça algo diferente, que diminua a violência, porque a gente estava aumentando o acesso, encaminhando as mulheres para os serviços, combatendo a violência, mas a gente não estava prevenindo. E aí eu fui fazer várias pesquisas e vi que nos Estados Unidos tinha esses grupos reflexivos de homens, autores de violência, que diminuía a reincidência. Comecei a pesquisar muito, vi que no Brasil tinham pouquíssimas iniciativas nesse sentido, e aqui eu reforço e reconheço o trabalho da promotora Érica Canuto, no Rio Grande do Norte, foi uma das pioneiras a desenvolver esse projeto, e eu fui atrás dela quando eu vi, para pegar o modelo dela e replicar em São Paulo, fazendo as adequações necessárias. Então, aqui eu também parabenizo e reconheço o pioneirismo nos grupos reflexivos de homens da doutora Érica Canuto, e aí eu conheci o Sérgio Barbosa numa dessas palestras de congresso de Ministério Público, falando sobre, ele é sociólogo e professor, falando sobre a necessidade de trabalho com os homens, enfim, fui lá e resolvi fazer os grupos reflexivos de homens, e de fato, nós percebemos que quando há os encaminhamentos para esses projetos, pode ser o Tempo de Despertar ou qualquer outro que tenha, há uma diminuição da reincidência. Sem dúvida, esses homens de fato param de cometer violência contra a mulher. Eles rompem também o ciclo da violência, porque eles entendem
e acabam assumindo o papel do agressor e com vontade de mudar esse comportamento. Então, nós temos aí diminuições de reincidência de 70%, 65% para 2%, para 0%, e uma nova possibilidade de prevenção a novos fatos violentos. Então, eu sou fã desse projeto, eu gosto muito dele. Inclusive, ele foi fundamento para várias leis aprovadas no âmbito municipal, estadual e federal. Essa última lei agora é obrigatória, os grupos reflexivos de homens. Não foi baseada unicamente no tempo de despertar, mas, para quem não sabe, houve uma participação, sim, do tempo de despertar. Por quê? Porque eu sempre defendi que tem que ser obrigatório o encaminhamento, não pode ser voluntário, porque o homem tem, por natureza, não procurar ajuda, não ir no psicólogo, não ir no médico, e muito mais se reconhecer agressor. Quem que vai? Eu sou um agressor, então eu vou de livre e espontânea vontade nos grupos reflexivos. Ele pode ir 1 dia, 2 dias, mas ele não vai continuar até o final. Então, se você não põe uma obrigatoriedade com uma sanção pelo descumprimento, nós não vamos ter o sucesso esperado e a maior beneficiária é a mulher. Então, veio essa lei e fala que é obrigatório o comparecimento aos grupos reflexivos de homens como medida protetiva, e o descumprimento pode até causar a prisão. Perfeito, perfeito. Nosso tempo está esgotando, eu vou pedir para vocês, para a gente estender só 10 minutinhos para a gente fechar esse evento com calma. Eu vou dizer que eu tinha, assim, várias perguntas, eu tive que ir limando, porque o assunto é muito interessante, a gente podia ficar aqui horas discutindo, né? Então, para a gente fazer um fechamento, eu queria dar, assim, 2 minutos para cada uma, colocar uma frase final, enfim, ou algo que não tenha sido abordado nesse tempo que a gente teve disponível, para que a gente consiga fechar esse assunto e pensar, né, nessas soluções, principalmente nesse período de pandemia. Tarsila, você quer começar? Vamos lá, eu acho que assim, esse tema é muito sensível, é um tema que precisa ser falado e que a gente precisa juntar as forças. Depender só do poder público, a gente não vai conseguir fazer as coisas. A gente tem que estar junto, as empresas, o poder público, a sociedade, entendeu? As pessoas se engajarem nisso, não meter a colher e participarem disso. Então, assim, é um tema que a gente tem muito, muito, muito o que fazer. A Lei Maria da Penha é excelente e a gente tem que fazer ela cumprir mesmo, né? Fazer valer o que está lá na lei. E é bem interessante quando a gente pega alguns casos e que você vê que de fato, essa lei funciona, né? Eu tenho casos que a mulher quer tirar queixa depois. Aliás, o cara quer obrigar a mulher. É obrigatório ficar, não dá para tirar queixa. Nossa, gente, isso é excelente, entendeu? Essa lei tem que fazer valer. Não tem igual, né? E, assim, juntar forças, vamos combater, vamos tentar erradicar isso, que vai ser um novo começo quando a gente conseguir isso. As mulheres vão ter muito mais forças. Isso. A gente tem aqui o pessoal no chat agradecendo também, inclusive os homens. O Cleiton falou parabéns pela live e pelo tema extremamente necessário e oportuno. O Andrei falou, Alessandra, marca outra live. Vou deixar aqui o convite, então, para as nossas convidadas, para a gente continuar esse assunto um outro dia. E também temos aqui a Andréia parabenizando, enfim, uma série de pessoas aqui, todo mundo agradecendo muito. Doutora, você quer colocar uma última palavra também? Bom, quero agradecer todas e todos. Quero dizer que a prioridade no meu trabalho, na minha vida, é o combate, é o enfrentamento à violência contra a mulher, não só como uma missão, mas como uma realização pessoal e profissional. Então, contem comigo como promotora de justiça, como mulher, como mãe, como filha, como amiga, como colega, como parceira de luta e de trabalho. Para as mulheres que sofrem violência, busquem apoio. Vocês viram aí quantas iniciativas nós temos hoje à disposição de todas vocês. Quando vocês colocaram que a violência contra a mulher atinge outras classes sociais,
A violência contra a mulher, infelizmente, atinge todas as classes sociais. É óbvio que há os recortes que devem ser sempre ressaltados. Um maior índice de violência contra as mulheres negras, contra as mulheres trans, contra as mulheres indígenas, contra as mulheres que estão afastadas aí das comunidades, as mulheres das áreas rurais, e também contra mulheres, e aqui eu vou falar algo que talvez ninguém tenha falado, uma maior violência contra as mulheres que defendem outras mulheres. Então, nós temos que fazer todos os recortes e falar quem cuida das mulheres. Eu posso dizer que sou uma parceira das mulheres. Mulheres em situação de violência, mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, peçam ajuda, busquem apoio, orientação. Vamos tirar, não o lado bom da pandemia, porque não tem nada pior do que aconteceu conosco nesses últimos tempos. Desde que eu me conheço por gente, não vou falar a minha idade, mas aí já faz algum tempo, e eu nunca vi algo tão ruim, tão amedrontante e tão revolucionário do ponto de vista negativo para uma sociedade ficar dentro de casa. Isso foi muito ruim e trouxe vários pensamentos. Porém, nós tivemos que nos reinventar. E uma das grandes reinvenções que eu vi durante esses 4 meses foi a questão do combate, do enfrentamento à violência contra a mulher. Principalmente a criação de novos acessos, de novas formas de trabalho, de maior conexão entre as mulheres, algo que já era necessário, mas que precisou ter uma pandemia para que nós enxergássemos aquilo que estava diante dos nossos olhos e que passava despercebido por causa da correria, da falta de prioridade no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, e para os homens, que eu vi que tem alguns homens aqui, a questão da violência contra a mulher é uma causa que é protagonizada pelas mulheres, não só porque somos vítimas, mas também porque somos a maioria de que trabalha, de que se engaja no combate à violência contra a mulher. Mas os homens são muito bem-vindos nos projetos, nós precisamos do apoio dos homens, porque muitas vezes vocês têm as canetas nas mãos, são os grandes líderes ainda do poder público, de legislativo, judiciário, Ministério Público, Executivo. Depende muito de vocês essa sensibilidade para o investimento, não só de financeiro, como também de gestão com uma perspectiva de gênero. Então, somem-se aos nossos projetos, apoiem. Nós temos os justiceiros também, que são grupos reflexivos de homens, e contamos com o apoio de vocês. O enfrentamento à violência contra a mulher não é um problema das mulheres só, não é um problema do judiciário só, nem do Ministério Público, nem do poder público. É um problema brasileiro. É um problema que deve ser enfrentado pela sociedade civil, iniciativa privada, poder público, unidos de mãos dadas para o fim da violência e para retirar o Brasil desse índice horrível de 5º país do mundo com maior número de mulheres que são mortas porque nasceram ou se tornaram mulheres. E essa é uma vergonha brasileira, e eu, como cidadã brasileira e apaixonada pelo meu país, me sinto na obrigação de mudar essa realidade. Muito obrigada. Perfeito. Mafane? Eu vou seguir a linha da Gabi. A gente tem alguns níveis importantes de discussão que a gente precisa fazer quando a gente fala sobre violência. Eu sou muito partidária da ideia de que só monstro nasce grande, tá? Essa ideia de que as coisas começam pequenas e a gente, às vezes, torna o tema da violência grande demais para ser combativo. E aí a gente fala, putz, assim, é um tema difícil, é um tema tabu, então a gente não devia falar. E eu sempre digo que tudo a gente pode falar. A gente só precisa encontrar a melhor forma de falar sobre eles. E é exatamente pela nossa dificuldade de falar sobre as violências que quando elas aparecem, a gente não sabe o que fazer. E é importante a gente entender que tem algumas dimensões para isso acontecer. A primeira de todas é que a violência, ela está dentro de cada um e cada uma de nós. A gente costuma colocar e construir um monstro que é o bode expiatório da vez. E fala assim, nossa, graças a Deus que eu não sou essa pessoa. Porque eu sou pessoa ótima, né? Isso não diz respeito a mim.
E é muito importante a gente conseguir reconhecer esses processos, porque a pandemia, ela coloca isso em xeque, ela coloca como as nossas relações dentro de casa estão sendo construídas, como a gente está revendo as nossas formas de trabalhar, como a gente está revendo as nossas prioridades de vida, voltando à nossa essência. Então, exige um processo de olhar para dentro. Para que a gente consiga pensar uma transformação de outras pessoas, a gente primeiro precisa olhar como isso nos afeta e como a gente está lidando com cada um desses processos. Depois, é muito importante a gente olhar para o lado. E olhar para o lado é não esperar acontecer uma coisa muito séria para a gente falar assim, putz, agora eu preciso agir. Porque as violências, elas estão acontecendo, microviolências. E é muito importante que a gente consiga falar sobre isso, porque o que vale essa semana, não vale a semana que vem. A gente está em constantes reacordos com a gente mesmo e com as outras pessoas. Então, eu tenho acompanhado muito esse processo dentro das empresas, e não só as mulheres e as mães, especificamente, estão sofrendo muito com esse processo de não divisão do trabalho doméstico, de sobrecarga, de pressão. E a Tuila fez um comentário antes, e que a Gabi agora retomou, é que a gente tem que entender que ser mulher tem diferentes recortes e que não dá para tratar todo mundo igual. E a Tuila fala, puxa, é muito importante a gente falar sobre violência contra as mulheres, mas é muito importante a gente entender que a violência contra as mulheres negras, ela atinge níveis de violência extrema com muito maior frequência. 60% das mulheres assassinadas são mulheres negras. As mulheres que sofrem, que tendem a sofrer violências em toda a fase da vida, 70% delas são negras. 70% das mães solo brasileiras são negras. 80% das mães que não têm o nome, que as crianças não têm o nome do pai, são de mulheres. Então, assim, você vai entendendo que são isso é melhor ou pior, existe violência maior, não é sobre isso, é sobre a gente entender que as especificidades precisam ser consideradas. Então é muito importante a gente conseguir olhar para o lado e ver, e ligar para... Não espera acontecer, liga para sua amiga, liga para sua vizinha, liga para sua mãe, liga para sua tia, porque está muito mais perto do que está aqui dentro dessa sala. Essa sala está com quantos? 31 pessoas, está dentro dessa sala aqui, né? Então, é muito importante a gente saber disso, tanto para mulheres quanto para homens, porque a gente tende a achar que a gente não é parte do problema, e a gente só vai ser parte da solução se a gente for parte do problema. E aí, uma terceira dimensão é quando eu conseguir entender isso para mim, conseguir trabalhar com o meu redor, ao meu redor, com os meus filhos, com minha relação mais próxima com o marido, com a esposa, enfim, né, uma relação homoafetiva aí, ou com as pessoas mais próximas, que são as minhas vizinhas, as minhas amigas, enfim, tem uma relação que é como eu vou transformar isso, porque infelizmente hoje a gente ainda está falando de uma violência que já aconteceu. Em algum momento a gente precisa virar essa chave e passar a falar sobre a sociedade que a gente quer construir, que não está baseada na violência. Isso é um processo construído, que precisa acontecer agora, começar agora, para que a gente consiga transformar no futuro. Então, enfim, né, o meu pedido fica aqui para a gente se corresponsabilizar mesmo por essa transformação que a gente quer ver no mundo. A Marina está escrevendo, mas não estou conseguindo ler direito o que você está escrevendo. Eu vi, obrigada, já não vi, não consegui mais ver. Mas ela escreveu uma coisa aqui, que ela tinha escrito, que era... obrigada a todos, é isso. Que eu acho que é um pouco da gente poder olhar para isso numa dimensão com menos receio. A gente viveu, e aí eu posso falar de um exemplo muito em casa, né? Infelizmente, vocês devem ter ficado sabendo de uma funcionária que tinha uma trabalhadora doméstica que estava mantida num trabalho análogo à escravidão. Essa notícia correu, enfim, né? E essa funcionária é uma funcionária da Avon. A gente poderia encarar esse problema e falar assim, nossa, como ela é terrível, olha, como que a gente não viu isso? Como que a gente não viu? É só lembrar o seguinte, isso é a ponta do iceberg. Como ela, tem várias outras pessoas que não chegaram lá, mas estão muito perto disso. E aí, o risco que corre é a gente demonizar essa pessoa e dizer não, porque isso não tem... Imagina, eu jamais faria uma coisa dessa, mas você não precisa chegar lá. Quando a Gabi fala sobre a violência que mulheres cometem com relação a outras mulheres, a gente está falando sobre isso, sobre a dificuldade da gente conseguir
cuidar desse processo, né? E cuidar das nossas, e cuidar das pessoas, que é o bem mais importante do planeta, são as pessoas, né? Se a gente não conseguir cuidar das pessoas, a gente está fazendo exatamente o quê? Né? Qual que é o... Então, a conversa sobre um processo que é muito violento, ela precisa ser levada para o lugar certo, que é o seguinte: não dá para a gente achar que a gente não tem a ver com isso. Não dá para a gente colocar isso e falar assim, graças a Deus estou livre dessa história. A gente também é responsável porque isso também está na gente. Só não chegou até lá. Mas a gente pode, e o nosso é sempre uma escolha de o que a gente mostra, mas isso está muito perto. Então, é isso. Só seremos parte da solução se a gente se entender como parte do problema. É isso. Que bom, Carla, que fez sentido, porque no final das contas, a gente fala muito assim, se você é parte do problema, então você tem que ser parte da solução. Não é isso. Se você não é parte do problema, você não será parte da solução. Todos nós, em alguma medida, somos parte do problema. Então, obrigada, Gabi. Obrigada por tudo. Obrigada pela dedicação de vida, né? A Gabi não falou a idade, mas eu não sei o que acontece com as promotoras. Elas vivem no formal. Não sei o que acontece. Porque, assim, você tem umas promotoras que trabalham há 20 anos e fala, você começou com 12, porque não é possível, né? Então, assim, a Gabi é uma dessas, que eu falo, bom, ela tá, sei lá, quantos anos, quase 15, 20, sei lá quantos anos. Eu falo, não é possível. 15 anos a pessoa passou no concurso, mas assim, é a vida dedicada às mulheres, à defesa, à proteção, incansável, dia, noite, madrugada, finais de semana, enfim. A Tarsila, que é uma guerreira, assim, quando a gente faz essas discussões, a Tarsila era uma das 5 empresas que eu conseguia contar nos dedos de uma mão, que conseguiam ter um discurso consistente como empresa da responsabilidade que a gente tinha. E hoje a gente na coalizão tem mais de 110, então isso é um trabalho, sim, de quem liderou. Isso não é fácil, começar esse caminho é sempre muito tortuoso, você leva a bola nas costas, enfim, é o inferno isso, né? Nossa vida não é muito simples, que a gente fala assim, não, mas não vai mexer nesse negócio, porque vai mexer, vai aparecer... Né? Enfim, então acho que isso é muito importante. Parabenizar de novo vocês, porque é super importante. Eu falo sempre, todos os dias, todas as horas, 24 horas, a gente fala de coronavírus. 24 horas por dia. Até hoje tem gente que acha que isso não é sério. Você imagina com a violência. Assim, tem que falar 1, 2, 3, 20 mil. Não dá. A gente vai ter que falar isso todos os dias. Eu tenho feito... Toda live que me convidam, eu vou. Porque eu falo, a gente precisa falar com todo mundo. Quanto mais a gente puder falar, mais isso vai ficar na cabeça das pessoas, porque não é num processo só que a gente aprende. A gente precisa continuar aprendendo todos os dias. Todo dia eu aprendo. Eu aprendi mais coisa aqui com vocês hoje. Então, obrigada, Alessandra, pela mediação. Obrigada pelo convite. Alessandra, posso fazer uma parte? Claro, por favor, fica à vontade. A palavra é sua. Obrigada. Não, eu só quero falar para a Mafone que tudo bem, ela fala das promotoras, pior é ela, que durante essa luta já teve 2 filhos, amamentando os paletas e continua maravilhosa e ensinando para a gente. A gente sempre aprende uma com a outra, eu acredito, umas com as outras, e isso aqui faz também essa luta ser legal, ser gostosa e ser muito satisfatória para todas. Eu acredito que o dia que uma precisar da outra, a gente vai ajudar, a gente vai se unir. O dia que uma precisar de um apoio, a gente vai apoiar. Então, eu sinto que existe um grupo de mulheres muito fortes, não as mulheres, nós somos fortes todas, em qualquer lugar do mundo, mas o grupo é forte, de apoio, de acolhimento, de aprendizagem e de também reconhecimento e elogios. Então, Mafô, você também é nossa musa aí e você também mostra que você não só nasceu no formal, como você também, dentro do formal, você conseguiu ter 2 filhos maravilhosos e levar os filhos junto com você para todos os lugares. Um beijo. Obrigada, querida. Obrigada. E Tarsila também. Parabéns pelo seu trabalho no Magazine Luiza. Parabéns para toda a equipe de vocês, para também o engajamento no projeto Tem Saída e por tudo que vocês desenvolvem em prol das mulheres brasileiras. Sem dúvida, vocês são a empresa principal, hoje em dia, que protagonizou esse engajamento da iniciativa privada no combate à violência contra a mulher. Receba meus cumprimentos extensivos a toda a equipe e a nossa querida Luiza Helena Trajano. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Mafone. Obrigada a todos.
Bom, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando com 3 mulheres tão maravilhosas, né? Dividindo conhecimentos, aprendendo muito também e colocando em destaque esse assunto que é tão importante. Infelizmente, a gente precisa terminar, né? Infelizmente mesmo, porque se pudesse, a gente ficava aqui um tempão ainda discutindo sobre isso. Vou dar só alguns pequenos recados. Meninas, eu agradeço imensamente a troca, a oportunidade de ter vocês aqui. Tá bom? E até sexta-feira, aqui falando com todos vocês que também ficaram aqui ao longo dessa live, interagiram, falaram, eu agradeço muito também a presença, porque esse evento só é possível porque todos vocês estão aqui interessados em ouvir, em questionar, em compartilhar seus projetos. Então, parabéns também para todos vocês que ficaram conectados aqui com a gente nessa live. Até sexta-feira a gente vai encaminhar para vocês um paper, como a Fê falou lá no começo, com um artigo com informações, dados, projetos, enfim, é bem interessante, vocês podem usar isso no projeto de vocês, para tentar aplicar isso dentro da empresa, ou ter até um panorama maior do que é a violência doméstica. E na semana que vem, chega o nosso último encontro, infelizmente, né? É uma pena, porque é um prazer enorme estar aqui discutindo sobre assuntos tão relevantes. E a gente fecha esse encontro, então, no dia 5 de agosto, com o tema de saúde mental, que também é outro assunto, assim, extremamente importante nesse momento, tá bom? As meninas vão colocar o link de inscrição, o link, na verdade, da Catraca Livre, que é www.catracalivre.com.br/marketing de causa. Lá vocês encontram as informações do evento, os participantes e também o link de inscrição. Então, a gente espera vocês aí na próxima quarta-feira, tá bom? Obrigada de novo a todos vocês, foi muito bom e uma ótima noite, gente. Um beijo.